Pai, obrigado pelo caminhão. Agora a Carla pode conhecer Fernando de Noronha. As palavras do meu filho Rodrigo ecoaram na minha cabeça como um tapa na cara. Eu tinha acabado de voltar de 15 dias no hospital, lutando contra uma pneumonia que quase me levou. E meu próprio filho me recebia com essa provocação. Ali parado na porta da minha própria casa, vendo o sorriso debochado dele, enquanto me contava como vendeu minha Scania 2018 para bancar a lua de mel da esposa. Minha nora, essa mulher que nunca trabalhou um dia sequer, estava curtindo as praias mais caras do Brasil com o dinheiro do meu suor de 40 anos na estrada. Foi quando eu fiz algo que nem eu esperava. Comecei a rir. Um riso profundo, verdadeiro, que saiu lá do fundo do peito. Rodrigo, consegui falar entre as risadas. Se você soubesse o que acabou de fazer. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? O riso continuou saindo da minha garganta, enquanto eu tirava a jaqueta surrada que havia usado durante a viagem de volta do Hospital das Clínicas em São Paulo. 40 anos trabalhando como caminhoneiro, acordando de madrugada para pegar a estrada, dormindo em postos pelo Brasil inteiro, comendo marmita fria dentro da cabine. Tudo para construir algo sólido para os meus filhos. Rodrigo me olhava com uma expressão confusa, o sorriso arrogante começando a vacilar nos lábios. Pai, o que tem de engraçado? Perguntou, a voz levemente trêmula. Continuei rindo enquanto pendurava a jaqueta no cabide da entrada. Durante todo esse tempo que estive internado, entre a vida e a morte naquela UTI, brigando contra a pneumonia que os médicos disseram que poderia me matar, meu primogênito tomou a decisão mais burra da vida dele. E o pior de tudo era que ele nem sabia o tamanho da besteira que tinha feito. O caminhão que você vendeu, meu caro filho, falei, enxugando uma lágrima de tanto rir. Você realmente achou que eu, depois de uma vida inteira na estrada, deixaria meus bens sem proteção legal? Rodrigo engoliu em seco. Pai, eu tinha os documentos. Estava tudo certinho. O despachante me confirmou. O despachante confirmou o que a Carla queria que você ouvisse. Interrompi. Porque minha querida nora sabia exatamente que papel estava colocando na sua frente para você assinar. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Eu podia ver como Rodrigo processava lentamente a informação, como o cérebro dele começava a conectar pontos que não queria conectar. Quanto você conseguiu pela venda? Perguntei, mantendo a voz calma, embora por dentro eu sentisse uma mistura de raiva e decepção que ameaçava me consumir. 180 mil, murmurou desviando o olhar. Deu para a lua de mel e para quitar umas dívidas que a gente tinha. Ri novamente, mas dessa vez a risada soou diferente, mais amarga, mais dolorosa. 180 mil reais, repeti saboreando cada palavra. Por um caminhão que vale... Fiz uma pausa. Não ia revelar tudo agora. Primeiro, queria ver até onde ia essa traição, quem mais estava envolvido, o que mais tinham planejado enquanto eu lutava pela vida. Rodrigo, falei, caminhando em direção à cozinha. Acho que precisamos conversar. Mas primeiro, quero que você me conte exatamente como tudo aconteceu, desde o começo. E não minta para mim porque eu já sei mais do que você imagina. Ouvi ele desabar numa cadeira da cozinha, os ombros caindo como se o peso do mundo tivesse caído sobre ele de repente. Pela primeira vez desde que chegou, parecia perceber que algo havia dado terrivelmente errado. Pai, eu não queria te machucar, começou com a voz embargada. A Carla disse que era só um caminhão que o senhor quase não usava mais, continuou Rodrigo com os olhos marejados, que a gente merecia essa lua de mel depois de tudo que passamos. Que eu quase não usava, repeti devagar. Essa foi a justificativa dela? Ele assentiu miseravelmente. Ela disse que depois da sua aposentadoria, o senhor mal pegava a estrada, que nunca ia descobrir porque estava doente. E parou abruptamente. E vocês apostaram na possibilidade de eu morrer naquela mesa de cirurgia? Completei. Porque pai morto não pode reclamar os bens de volta, né? O choro de Rodrigo encheu minha cozinha como o barulho de chuva em telhado de zinco. Lágrimas grossas desciam pelo rosto dele enquanto balançava a cabeça repetidamente, como se pudesse desfazer o que tinha feito na força do pensamento. Pai, eu juro pela memória da minha mãe que nunca pensamos que o senhor fosse morrer.
Nunca, soluçou, enxugando o nariz com as costas da mão, igual fazia quando era criança. A Carla só disse que precisávamos daquele dinheiro urgente. Servi uma xícara de café e me sentei na frente dele. O aroma familiar me acalmou enquanto eu observava meu filho se despedaçar. Por 35 anos, ele foi meu orgulho, meu primogênito, inteligente e trabalhador. Quando ele virou esse homem fraco que se deixava manipular por uma mulher que só via cifras onde deveria ver família, conta para mim exatamente o que aconteceu, falei, mantendo a voz firme, mas não cruel. Desde o momento que cheguei no hospital até o dia que vocês assinaram esses papéis. Rodrigo respirou fundo, tentando se controlar. No dia da sua internação, quando os médicos disseram que a pneumonia estava grave, a Carla ficou desesperada. Chorou por horas, dizendo que se acontecesse alguma coisa com o senhor, a gente ia ficar sem nada. Sem nada? Repeti, levantando uma sobrancelha. Vocês dois não têm emprego, dinheiro próprio? Temos, mas a Carla disse que com os gastos do casamento e tudo que a gente tinha investido na casa nova, a gente estava afogado financeiramente. E a lua de mel que sonhávamos era impossível com a nossa renda. Tomei um gole do café, saboreando o amargor. Então vocês decidiram que a minha propriedade era a solução dos problemas financeiros de vocês. Não foi assim, gritou, batendo o punho na mesa. A Carla pesquisou, foi no Detran, revisou documentos, falou com despachantes. Ela me mostrou que o senhor tinha 3 caminhões registrados no seu nome e que aquela Scania era a mais nova, mas que estava parada há meses. A Scania. Claro que tinham escolhido a Scania, o caminhão que parecia menos importante no papel, aquele que qualquer pessoa sem conhecimento do negócio consideraria dispensável. E você não investigou nada por conta própria? Perguntei, sentindo a decepção se transformar lentamente em algo mais perigoso. Eu confiei na minha esposa, murmurou, evitando meu olhar. Ela tem formação em administração, pai. Ela entende dessas coisas melhor que eu. A Carla estudou administração de empresas, não gestão de frotas de transporte, lembrei a ele. Existe uma diferença enorme entre gerenciar um escritório e entender o valor real de um caminhão de trabalho. Ele ficou em silêncio, processando minhas palavras. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dele, começando a entender a magnitude do que tinha feito. Continue, ordenei. Como vocês conseguiram os documentos? Como conseguiram vender sem minha autorização? A Carla disse que tinha um contato no Detran, alguém que conhecia o processo para casos de emergência médica. Quando uma pessoa está internada com risco de morte, aparentemente o parente mais próximo pode tomar decisões financeiras se tiver procuração. Procuração? As palavras saíram da minha boca como gelo. Quando foi que eu te dei uma procuração, Rodrigo? Ele empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. A Carla disse que o senhor tinha assinado anos atrás como precaução, que estava num cofre do banco junto com o seu testamento. A mentira era tão descarada, tão perfeitamente construída, que eu tive que admirar a esperteza da minha nora. Por 2 anos ela havia sido casada com meu filho. Por 2 anos ela tinha sido a esposa perfeita, submissa e grata. E todo esse tempo ela estava estudando, planejando, esperando pelo momento perfeito para dar o bote. Você viu esse documento? Perguntei. A Carla me mostrou. Tinha sua assinatura e tudo, respondeu Rodrigo. Ela disse que era um documento legal que o senhor tinha preparado caso algo acontecesse. Levantei da mesa e caminhei até a janela. Meu pátio se estendia até o horizonte. 3 caminhões estacionados em fila, cada um representando anos de trabalho duro e sacrifício. Cada pneu trocado com as próprias mãos, cada quilômetro rodado com minha dedicação. Rodrigo, falei sem me virar. Quanto tempo levou para encontrar um comprador? Não muito. A Carla já tinha um em mente. Um empresário de São Paulo que tinha mostrado interesse em caminhões usados. Como a Carla conhecia esse empresário? Silêncio. Um silêncio que se estendeu tanto que finalmente me virei para olhar para ele. Rodrigo estava com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo. Como a Carla conhecia esse empresário, Rodrigo? Ela estava em contato com ele desde antes da sua internação, confessou finalmente. Disse que era só por curiosidade, para saber o valor de mercado dos caminhões.
A última peça do quebra-cabeça se encaixou. A Carla não tinha agido durante minha internação. Ela estava planejando isso há meses, talvez anos. Minha doença tinha sido simplesmente a oportunidade perfeita que ela estava esperando. E onde está minha querida Nora agora? Perguntei, sentindo a calma me tomar conta. A calma que sempre antecede a tempestade. Em Fernando de Noronha. Ela saiu há uma semana, respondeu Rodrigo. Disse que precisava descansar depois do estresse de tudo que aconteceu. O estresse. Ri com amargura. Coitada da Carla. Deve ser muito estressante roubar o sogro enquanto ele está morrendo num hospital. Pai, não foi roubo. Foi uma venda legal. Temos todos os papéis, todas as assinaturas. Todas as assinaturas falsas, interrompi. Rodrigo congelou. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que para vender legalmente aquela Scania, você não só precisaria da procuração que eu supostamente assinei, mas também da minha autorização direta, da minha presença física no Detran e da verificação de 3 testemunhas que confirmassem minha identidade. Observei o rosto dele se decompor lentamente enquanto processava a informação. Mas o despachante disse que estava tudo certo. Que despachante, Rodrigo? Me dá o nome. Carlos Mendes. Ele tem um escritório no centro da cidade. Carlos Mendes. Claro, o mesmo despachante que havia sido investigado por irregularidades no ano passado. O mesmo que tinha fama de fazer vista grossa se o preço fosse justo. Meu caro filho, falei, voltando para meu lugar. Acho que tanto você quanto a Carla foram vítimas de um golpe ou foram cúmplices de um. O silêncio que seguiu minhas palavras era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Rodrigo me olhava com os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de falar que a terra era plana. A boca dele se abria e fechava sem emitir som, como um peixe fora d'água lutando para respirar. Golpe! Conseguiu articular finalmente. Mas pai, eu vi os documentos. Parecia tudo legal. O Carlos explicou cada passo do processo para a gente. Me inclinei para a frente, estudando cada gesto do meu filho. Depois de 4 décadas sendo pai, eu tinha aprendido a distinguir entre culpa genuína e manipulação calculada. O que eu via no rosto do Rodrigo era pânico puro, o terror de um homem que estava começando a entender que tinha sido usado como peão num jogo muito maior. Me conta exatamente que documentos você assinou, ordenei, mantendo a voz controlada, embora por dentro eu sentisse um furacão de emoções. Primeiro, assinei uma declaração juramentada dizendo que o senhor estava temporariamente incapacitado devido à internação. Depois, assinei como seu representante legal para autorizar a venda. E por último, assinei o contrato de compra e venda em nome do senhor. Cada palavra era uma punhalada mais funda. E em momento algum passou pela sua cabeça questionar por que eu, um homem que gerenciei meus próprios negócios por décadas, precisaria que o filho tomasse decisões financeiras por mim? A Carla disse que era normal em casos de emergência médica, que era proteção legal para os hospitais não colocarem penhora nas propriedades se os gastos médicos saíssem do controle. Gastos médicos? Ri com amargura. Rodrigo, eu tenho plano de saúde particular há 20 anos. Os gastos da minha internação foram completamente cobertos. Observei o rosto dele se decompor ainda mais. Cada resposta que eu dava destruía mais uma das mentiras cuidadosamente construídas que a Carla havia usado para manipulá-lo. Mas ela me mostrou contas do hospital, murmurou fracamente. Dizia que havia gastos extraordinários não cobertos pelo plano. Contas que convenientemente sua esposa te mostrou. Contas que nem estavam no meu nome. Ele assentiu miseravelmente. Estavam no nome da família. A Carla disse que era assim que o hospital lidava com esse tipo de caso. Me levantei novamente e fui até a gaveta onde guardava meus documentos importantes. Peguei uma pasta e coloquei na mesa na frente do Rodrigo. Aqui estão as contas reais do hospital, falei abrindo a pasta. Como você pode ver, todas as despesas foram cobertas pelo meu plano. O valor total que paguei do bolso foi de R$300 para medicamentos adicionais. Rodrigo pegou os documentos com as mãos tremendo. Os olhos dele percorriam cada linha, cada número, como se estivesse lendo sua própria sentença de morte. Isso não pode ser, sussurrou. As contas que a Carla me mostrou eram de R$180 mil. Contas falsas, Rodrigo.
criadas especificamente para justificar a urgência de vender minha propriedade. Rodrigo se levantou bruscamente, fazendo a cadeira cair para trás com um estrondo. Começou a andar de um lado para o outro na cozinha, passando as mãos no cabelo como costumava fazer quando adolescente e havia aprontado alguma. Eu tenho que ligar para ela, falou pegando o celular. Preciso perguntar sobre isso. Tem que ter uma explicação. Claro, falei sarcasticamente. Liga para sua esposa que está curtindo praias paradisíacas com dinheiro de venda fraudulenta. Tenho certeza de que ela vai ter uma explicação perfeitamente lógica para tudo isso. Ele discou o número da Carla com dedos nervosos e esperou. 1, 2, 3 chamadas. Ela não está atendendo, murmurou, tentando novamente. Que estranho, comentei ironicamente. Uma mulher que acabou de cometer uma fraude não quer falar ao telefone. Como surpreendente. Ele tentou mais 5 vezes. Cada ligação ia direto para a caixa postal. Finalmente desistiu e desabou de volta na cadeira, a cabeça entre as mãos. Pai, falou com a voz embargada. Se o que o senhor está falando é verdade, então eu cometi um crime. Você não só cometeu um crime, Rodrigo. Você traiu seu próprio pai. Vendeu o patrimônio da sua família para financiar os caprichos de uma mulher que tem mentido para você desde o dia que a conheceu. Lágrimas começaram a brotar dos olhos dele novamente. O que eu vou fazer? Como vou consertar isso? Me sentei na frente dele novamente, sentindo meu coração se partir ao ver meu filho destruído. Apesar de tudo, apesar da traição e da dor, ele ainda era meu primogênito. O bebê que carreguei no colo, o menino que ensinei a andar, o jovem que me encheu de orgulho quando se formou no ensino médio. Primeiro, falei suavemente. Você vai me contar tudo que sabe sobre essa operação. Cada detalhe, cada conversa, cada documento que assinou. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Ele assentiu desesperadamente. Eu juro, pai. Vou contar absolutamente tudo. Segundo, você vai me ajudar a desfazer essa bagunça, porque eu garanto que não vou permitir que minha propriedade permaneça nas mãos de golpistas. Mas o dinheiro já foi gasto, sussurrou. A Carla levou quase tudo para a lua de mel. Só sobraram uns 15 mil, que usamos para quitar as dívidas da casa. Ah, meu querido filho, falei, sentindo um sorriso frio se formar nos meus lábios. Se você acha que a Carla só levou o dinheiro da lua de mel, é porque não entendeu nada do que está realmente acontecendo aqui. Os olhos dele se arregalaram. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que enquanto você achava que estava vendendo um caminhão de 180 mil reais, a Carla sabia perfeitamente que estava vendendo uma propriedade que vale muito, muito mais que isso. Quanto mais. Olhei para ele por um longo momento. Meu filho, meu primogênito, sentado na minha cozinha com lágrimas nos olhos e terror no coração. Havia chegado a hora dele saber a verdade completa. A verdade que mudaria tudo para sempre. Rodrigo, falei lentamente, aquela Scania não é só um caminhão qualquer. Não é só um veículo para carregar carga. Então o que é? É o coração de toda a minha operação de transporte. Aquele caminhão tem contratos exclusivos com 5 empresas diferentes que pagam 1.200.000 reais anuais só pelo direito de usar os meus serviços. Observei o rosto dele perder completamente a cor. 1.200.000 por ano, Rodrigo. Todo ano, há 8 anos. E esses contratos são válidos até 2030. Ele agarrou a beira da mesa como se fosse desmaiar. Isso significa que o caminhão que você vendeu por 180 mil reais vale, conservadoramente, 12 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros lá fora pareciam ter parado de cantar. Rodrigo me olhava como se eu tivesse acabado de dizer que a gravidade havia parado de funcionar. 12 milhões, repetiu mecanicamente. E a Carla sabia. Rodrigo, sua querida esposa sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu aquela propriedade específica. 12 milhões. Rodrigo repetiu as palavras como se fossem num idioma estrangeiro que não conseguia compreender. O rosto dele havia adotado um tom acinzentado que me lembrou da minha falecida esposa quando teve o primeiro infarto. Pai, isso não pode ser verdade. Se aquele caminhão valia tanto, por que o senhor nunca me contou? Me recostei na cadeira, sentindo o peso de todos os meus anos nos ombros. E para que você precisaria dessa informação, Rodrigo?
Quando sua mãe morreu, você tinha 22 anos e só pensava em terminar os estudos. Quando se casou, estava focado em construir sua própria vida. Nunca demonstrou interesse real no negócio da família. Mas eu sou seu filho mais velho. Eu tinha direito de saber. Direitos? A palavra saiu da minha boca com mais força do que pretendia. Direitos se conquistam, Rodrigo. Não se herdam automaticamente. Seu irmão Marcos trabalha comigo há 5 anos, aprendendo cada aspecto do negócio. Ele sim sabe o valor real de cada propriedade. Vi como algo mudou na expressão dele. Uma mistura de ciúme e ressentimento que reconheci imediatamente. Era a mesma cara que ele fazia quando eram crianças e o Marcos recebia a atenção que ele considerava sua por direito de primogenitura. O Marcos sabe dos contratos de transporte? Perguntou com a voz tensa. O Marcos sabe tudo o que ele precisa saber. E também sabe que jamais trairia a família por uma mulher que conhece há apenas 2 anos. Rodrigo se levantou violentamente, derrubando o café na mesa. Isso não é justo. Eu não sabia que a Carla estava mentindo para mim. Sério, Rodrigo? Me levantei também, sentindo a paciência que havia mantido durante toda a conversa começar a rachar. Sério? Você vai ficar na minha cozinha depois de vender minha propriedade mais valiosa pelas costas e reclamar comigo de ser injusto? Eu pensava que estava fazendo a coisa certa. Pensava que estava ajudando o senhor. Gritou de volta. Me ajudando? A risada que saiu da minha garganta soou mais como o rugido de um animal ferido. Como exatamente você estava me ajudando vendendo minha propriedade sem meu conhecimento? Como estava me ajudando permitindo que sua esposa falsificasse documentos legais? Eu não sabia que eram falsos. Por que você não quis saber? Finalmente gritei, sentindo anos de frustração reprimida virem à tona. Porque foi conveniente para você acreditar nas mentiras da Carla, em vez de fazer as perguntas difíceis. Porque foi mais fácil pegar o dinheiro e fingir que não via nada do que enfrentar a realidade. Rodrigo deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. Os olhos dele se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez havia algo diferente neles. Não era só culpa e pânico mais. Agora havia um desespero mais profundo, o terror de um homem que estava começando a entender que tinha perdido tudo. Pai, sussurrou, por favor, me diz o que eu posso fazer para consertar isso. Me diz como posso reconquistar sua confiança. Me virei para a janela, olhando para as propriedades que construí com minhas próprias mãos. Cada metro quadrado representava anos de trabalho duro, sacrifícios, noites sem dormir planejando o futuro da minha família. E agora, por causa da estupidez do meu próprio filho, tudo estava em perigo. Sabe o que mais me dói nessa história toda? Perguntei sem me virar. Não é o dinheiro, Rodrigo, nem mesmo os 12 milhões. É que meu próprio filho me viu como um obstáculo a ser removido. Eu nunca te vi assim, pai. Não me virei para encará-lo. Então me explica por que você não veio conversar comigo antes de tomar essa decisão. Me explica por que não esperou eu acordar da internação para me consultar sobre algo tão importante. Ele ficou em silêncio porque nós dois sabíamos a resposta. Ele e a Carla tinham deliberadamente esperado até eu estar no meu momento mais vulnerável para executar o plano. A internação foi numa terça-feira, continuei, sentindo cada palavra carregar dor. Eu acordei na quinta à tarde. Os documentos foram assinados na sexta. Sério? Você vai me dizer que não deu tempo de esperar por mim? A Carla disse que havia uma janela muito pequena de oportunidade, que o comprador tinha outros interesses e se não assinássemos imediatamente perderíamos a venda. Mais uma mentira. Não te pareceu conveniente que tudo tivesse que ser feito com tanta urgência? Não te pareceu estranho que sua esposa tivesse todas as respostas preparadas? Rodrigo desabou de volta na cadeira, derrotado. Eu tenho que ligar para o despachante. Tenho que cancelar a venda. Com que dinheiro, Rodrigo? Onde estão os 180 mil? Eu te falei que a Carla levou a maior parte para a lua de mel, mas a gente pode usar o que sobrou. Podemos pegar um empréstimo. Você não entendeu, interrompi. Essa não é só uma questão de devolver o dinheiro. O comprador agora é legalmente o dono daquela Scania, e eu garanto que ele sabe perfeitamente bem o que comprou. A ficha caiu para o Rodrigo como um raio. O comprador. Ele estava mancomunado com a Carla desde o início. Claro.
Você realmente acredita que foi coincidência aparecer um comprador tão rapidamente, disposto a pagar à vista sem fazer perguntas? Mas então isso foi planejado muito antes da sua internação. Finalmente, falei com amargura. Meu brilhante filho de 35 anos finalmente entendeu que foi manipulado desde o primeiro dia. Ele pôs as mãos na cabeça, puxando os cabelos em desespero. O que eu vou fazer? Como vou viver sabendo que destruí minha própria família? Essa é uma pergunta que você vai ter que responder para si mesmo, falei, sentindo algo endurecer dentro do meu peito. Mas antes de começar a se fazer de coitado, tem mais uma coisa que você precisa saber. Ele levantou a cabeça e o terror nos olhos dele me disse que sabia que o pior ainda estava por vir. O que mais? Perguntou com a voz embargada. A Carla não está em Fernando de Noronha fazendo lua de mel. Pai, o que o senhor quer dizer? Quero dizer que enquanto você ficou aqui chorando e se sentindo culpado, sua querida esposa voou direto para as Ilhas Cayman. Sabe por quê? Ele balançou a cabeça, embora eu ache que no fundo já soubesse. Porque foi lá que ela abriu uma conta bancária offshore há 3 meses. Uma conta onde depositou não 180 mil, mas 2 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo me olhava como se eu tivesse acabado de dizer que a gravidade havia parado de funcionar. 2 milhões, repetiu mecanicamente. O comprador pagou 2 milhões diretamente para ela. Os 180 mil que vocês receberam foram apenas a gorjeta que ela decidiu dividir com você para manter a fachada. Observei o mundo dele desmoronar completamente. Tudo que ele acreditava saber sobre seu casamento, sobre sua esposa, sobre sua própria vida evaporou num instante. Como o senhor sabe tudo isso? Conseguiu perguntar. Sorri pela primeira vez, desde que essa conversa havia começado. Mas não era um sorriso agradável. A Carla não sabia que eu era milionário quando a gente se conheceu, protestou Rodrigo fracamente. Ah, não. Peguei a primeira folha da pasta. Aqui está o relatório da investigadora particular que contratei. Sandra Oliveira, ex-delegada, especialista em casos de fraude matrimonial. Quer que eu leia o que ela descobriu sobre sua querida esposa? O rosto do Rodrigo havia ficado cinzento. O senhor contratou uma investigadora particular para a Carla? Contratei uma investigadora particular, ponto. Corrigi firmemente. E descobri que eu tinha muito boas razões para desconfiar. Comecei a ler o documento. Carla Santos, 30 anos, formada em administração de empresas pela Universidade Anhembi Morumbi, como ela te contou. Mas o que ela não contou é que foi expulsa no último semestre por falsificar documentos acadêmicos. Observei Rodrigo fechar os olhos como se não quisesse ouvir mais, mas eu estava longe de terminar. Posteriormente, trabalhou em 3 empresas diferentes entre 2020 e 2022. Sendo demitida das 3 por desfalque e falsificação de relatórios financeiros. Isso não pode ser verdade, murmurou fracamente. Em 2023, ela se mudou para nossa cidade. Sabe por quê? Mostrei a ele uma fotocópia do documento legal. Porque havia uma medida protetiva contra ela em São Paulo. O ex-namorado, um empresário chamado Ricardo Aguiar, a acusou de roubar 800 mil reais da conta bancária dele. Rodrigo pegou o documento com as mãos tremendo. Os olhos dele percorriam as linhas repetidamente, como se esperasse que as palavras mudassem magicamente. Mas isso significa que tudo foi mentira desde o começo. Claro que foi mentira. Você acha que foi coincidência ela aparecer naquele bar específico, naquela noite específica, vestida exatamente do jeito que você gosta? Rodrigo, ela passou 3 meses estudando você antes do primeiro encontro de vocês. Sabia que você ia naquele boteco toda sexta depois do trabalho. Sabia que você tinha acabado de terminar com a ex-namorada. Sabia que você tinha tendência a se apaixonar rapidamente por mulheres que pareciam vulneráveis e independentes ao mesmo tempo. Sandra tocou meu braço e sussurrou mentalmente. Isso é melhor do que esperávamos. Tudo foi encenação, Rodrigo perguntou com a voz embargada. Nem tudo. Eu acredito que ela aproveitou alguns momentos com você. Você é um bom homem, Rodrigo. Bom demais, confiante demais, fácil demais de manipular. E o casamento? O casamento foi necessário para ter acesso legal aos documentos da sua família. Uma namorada pode fazer muitas perguntas curiosas, mas uma esposa tem direitos legais. Rodrigo me olhou com lágrimas nos olhos.
Assenti silenciosamente, dando força para ele continuar. Por quanto tempo ela estava planejando roubar o caminhão? Não era roubo. Era negócio esperto. E ela estava planejando desde o dia que se casou com você. Minha internação só acelerou o cronograma. Como ela soube dos contratos de transporte? Porque, ao contrário de você, ela investigou minuciosamente a riqueza da sua família antes de se juntar a ela. Contratou seu próprio investigador particular. Revisou registros públicos. Conversou com funcionários da transportadora. E o Daniel, por quanto tempo ela realmente conhece ele? O Daniel e eu somos parceiros há 2 anos. Ele é especialista em identificar propriedades rurais subvalorizadas com potencial de desenvolvimento. Parceiros em quê? Em vários negócios. O caminhão do seu pai foi apenas um dos muitos projetos. Projetos de golpe? Projetos de aquisição inteligente de ativos. Não é culpa nossa que os proprietários não entendem o valor real do que possuem. Rodrigo se levantou e começou a andar em círculos. Carla, você percebe que acabou de confessar múltiplos crimes federais? Crimes? Que crimes? Tudo que fizemos foi legal. Vocês falsificaram a assinatura do meu pai. Prove. As 2 palavras foram pronunciadas com uma frieza que gelou meu sangue. Essa não era a Carla tímida que eu conhecia. Era uma criminosa experiente. Como é? Prove isso porque não existe forma de provar que aquela assinatura não foi autorizada pelo seu pai num momento de lucidez antes da cirurgia. Sandra sorriu ferozmente e escreveu. Ela está admitindo a falsificação. Carla, você está admitindo que falsificou documentos? Não estou admitindo nada que possa ser usado contra mim, mas vou te falar uma coisa que você pode usar. Seu pai nunca vai recuperar aquele caminhão. Por que você tem tanta certeza? Porque o Daniel já vendeu para uma empresa offshore no Panamá, e essa empresa já começou a exploração comercial dos contratos de transporte. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Sandra me olhou preocupada, mas sinalizei para continuar gravando. Ele vendeu por quanto? Rodrigo perguntou. Por 12 milhões. Minha parte são 4 milhões. O Daniel fica com 8. Sua parte? Então vocês planejavam enganar não só meu pai, mas também a empresa que originalmente comprou? A empresa que originalmente comprou era uma empresa de fachada do Daniel. Todo o processo foi desenhado para transferir a propriedade o mais rápido possível. Carla, você percebe que está confessando uma conspiração criminosa massiva para mim? Estou explicando como o mundo real funciona, Rodrigo. Sua família tinha aquele caminhão por anos, sem maximizar seu potencial. Nós estamos fazendo isso, roubando, adquirindo por meios legais e depois otimizando seu uso. Sandra escreveu. Pergunte sobre o dinheiro bloqueado. Se tudo era tão legal quanto você diz, por que o dinheiro está bloqueado na sua conta? Porque seu querido pai não é tão estúpido quanto pensávamos. Aparentemente havia algum tipo de proteção legal nessas propriedades que não detectamos. Que tipo de proteção? Não tenho certeza, mas parece que a divisão da propriedade que vendemos não era tão simples quanto pensávamos. Troquei um olhar triunfante com Sandra. A Carla havia caído diretamente na nossa armadilha. Divisão de propriedade? Aparentemente, seu pai havia legalmente dividido aquela Scania em várias partes diferentes antes da venda. E o que isso significa? Significa que, tecnicamente, o Daniel só comprou parte do que pensava que estava comprando. E os contratos de transporte estão nas outras partes, as partes que continuam sendo propriedade do seu pai. Rodrigo me olhou com absoluta admiração. Então, pai, o senhor os enganou. Seu pai enganou todo mundo desde o começo, falei, pegando o telefone. Olá, Carla. Aqui é o Roberto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia imaginar o pânico no rosto da Carla ao perceber que estava confessando tudo na frente da pessoa que tentara enganar. Roberto, ela finalmente disse, a voz um sussurro. Sim, querida Nora. Eu estive escutando sua confissão muito esclarecedora. Você não pode usar nada do que eu disse. Era uma conversa particular. Na verdade, posso, porque o Rodrigo consentiu em gravar a ligação. E porque a Sandra, minha advogada, estava presente como testemunha. Sandra? Sandra Oliveira, também investigadora particular licenciada e especialista em casos de fraude. Olá, Carla. Vamos nos encontrar muito em breve pessoalmente. Isso não é legal. É completamente legal, Sandra interveio. E sua confissão acabou de selar seu destino e o do Daniel Rodrigues.
Vocês não podem provar nada. Minha querida, falei com um sorriso na voz. Não precisamos provar nada. Você acabou de provar tudo para nós. Os contratos que o Daniel assinou são nulos porque foram baseados em documentos falsificados. A propriedade que ele comprou não inclui direitos de transporte. E o dinheiro que ele te pagou já está sob custódia federal. Federal? Daniel Rodrigues está sendo investigado pelo FBI por lavagem de dinheiro. Os 4 milhões que você mencionou estão sendo rastreados como parte dessa investigação. Vocês não podem fazer isso. Já fizemos, Carla. Enquanto você estava aproveitando sua falsa lua de mel, estivemos trabalhando com autoridades federais para desmantelar toda a sua operação. Rodrigo, a voz dela se tornou suplicante. Você pode testemunhar que eu não sabia que o Daniel tinha problemas legais. Não, Rodrigo respondeu firmemente. Eu nunca mais vou mentir por você. Sabe o que é mais irônico nisso tudo? Perguntei. Se você tivesse vindo até mim honestamente, se tivesse pedido ajuda para o futuro com o Rodrigo, eu provavelmente teria ajudado. Poderíamos ter encontrado formas legítimas de garantir a prosperidade de vocês. Mas em vez disso, você escolheu o caminho da traição. E agora vai pagar as consequências. Isso não acabou, Carla disse, a voz cheia de veneno. Você tem razão, concordei. Não acabou, porque agora vem a parte onde as autoridades prendem você. O que você quer dizer? Quero dizer que enquanto tínhamos essa conversa, agentes federais estavam esperando a ordem para prendê-la. Uma ordem que acabaram de receber. Você está mentindo. Sandra, falei. Pode confirmar para a Carla que eu não estou mentindo? Sandra sorriu. Carla, olhe pela janela do seu hotel. Houve silêncio, depois passos, depois uma exclamação abafada. Bem-vinda à justiça, querida. Falei suavemente. Espero que tenha aproveitado sua lua de mel, porque vai ser a última coisa que você vai aproveitar por muito tempo. A ligação foi encerrada. Rodrigo me olhou com uma mistura de admiração, choque e gratidão. Pai, ele finalmente disse. O senhor é incrível. Não respondi. Apenas o abracei forte. Sou só um pai protegendo sua família. Nos dias que se seguiram, a história se desenrolou exatamente como havia planejado. A Carla foi presa em Fernando de Noronha. Não nas Ilhas Cayman, como havia mentido até o último momento. Daniel Rodrigues foi capturado tentando fugir do país com documentos falsos. A investigação revelou uma rede de fraudes que se estendia por 5 estados, envolvendo dezenas de propriedades rurais e milhões de reais em contratos fraudulentos. Meu caminhão foi apenas uma pequena parte de uma operação muito maior. Rodrigo colaborou completamente com as autoridades, fornecendo cada detalhe, cada conversa, cada documento que havia assinado. Seu testemunho foi crucial para conectar todos os pontos da conspiração. Pai, ele me disse numa tarde, enquanto tomávamos café na mesma mesa onde tudo havia começado. Como o senhor sabia? Como descobriu tudo antes mesmo que acontecesse? Sorri, sentindo pela primeira vez em semanas que tinha controle completo da situação. Não foi adivinhação, filho, foi precaução. Precaução? Há 6 meses, quando comecei a suspeitar da Carla, não contratei apenas uma investigadora. Contratei também um advogado especialista em proteção de patrimônio. Proteção de patrimônio? Aquela Scania que vocês venderam tecnicamente não existia como uma única propriedade há 4 meses. Eu havia dividido legalmente os contratos de transporte em 3 empresas diferentes, mantendo apenas o veículo físico registrado no nome original. Rodrigo me olhava com total admiração. Então, quando a Carla vendeu o caminhão, ela vendeu apenas um caminhão usado de 2018, sem contratos, sem direitos de transporte, sem nada que o tornasse especialmente valioso. O comprador pagou 2 milhões por algo que realmente valia 180 mil. E o dinheiro? Todo o dinheiro foi confiscado como produto de crime. Tanto os 2 milhões que ela escondeu quanto os 180 mil que vocês gastaram. Tudo vai ser usado para ressarcir as outras vítimas da quadrilha. Outras vítimas? Rodrigo, a Carla e o Daniel enganaram dezenas de famílias ao longo dos últimos 3 anos. Famílias como a nossa, que confiaram e foram traídas. Agora, finalmente, todas vão receber justiça. Sandra chegou nesse momento, carregando uma pasta ainda mais grossa. Roberto, tenho novidades sobre o caso. Boas notícias? Ótimas notícias.
O Daniel decidiu cooperar completamente com as autoridades em troca de uma redução na pena. Ele entregou não apenas a operação da Carla, mas também 3 outras redes criminosas que estavam usando os mesmos métodos. E a Carla se recusou a cooperar e vai responder por todos os crimes. Com os agravantes de liderar a organização criminosa e aliciar outros para crimes, ela provavelmente vai pegar entre 15 e 20 anos de prisão. Rodrigo engoliu em seco. 15 anos. É o preço da ganância, filho. E da traição. Sandra abriu a pasta na mesa. Mas a melhor notícia de todas é esta. Além de recuperar completamente seus bens, o tribunal concedeu indenização punitiva. Indenização punitiva? Os bens que o Daniel vai perder quando for preso, a casa em Miami de 3 milhões, o iate de 2 milhões, as contas bancárias em 3 países diferentes, uma parte significativa será destinada às vítimas sob as leis de confisco civil. Quanto dinheiro estamos falando? Sandra sorriu. Conservadoramente, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Rodrigo repetiu as palavras como uma oração mágica. Como é possível recuperar tanto dinheiro? Sandra abriu uma nova seção de documentos. Quando alguém comete fraude usando suas propriedades como base para operações criminosas, a lei permite que você reivindique não apenas o valor original, mas também todos os benefícios que obtiveram ilegalmente através das leis RICO. Além disso, acrescentei, o Daniel Rodrigues tem ativos consideráveis que serão confiscados quando for preso. Casa em Miami avaliada em 3 milhões, iate no valor de 2 milhões e contas bancárias em 3 países diferentes. E como a Carla foi sua cúmplice direta na fraude original que tornou tudo o mais possível, legalmente temos direito a uma porção desses bens sob as leis de confisco civil. Sandra explicou. Rodrigo passou as mãos pelo cabelo. Isso parece um filme. Não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo. Acredite, falei firmemente. E se prepare, porque nas próximas horas, sua vida vai mudar completamente. Como se convocado pelas minhas palavras, o celular do Rodrigo começou a tocar. Todos nós congelamos. Sandra foi a primeira a reagir. Quem é? Perguntou, se aproximando para ver a tela. Rodrigo olhou para o telefone e empalideceu. É a Carla. Perfeito. Sandra murmurou, pegando um pequeno dispositivo da sua maleta. É mais cedo do que esperávamos, mas estamos preparados. O que é isso? Rodrigo perguntou, apontando para o dispositivo. Um gravador profissional de chamadas, completamente legal quando uma das partes consente com a gravação. Sandra conectou o dispositivo ao telefone. Você está pronto para isso? Eu não sei o que dizer. Siga minha orientação, falei, sentando ao lado dele. Haja como o marido traído, mais confuso que bravo. Deixe ela falar. Deixe ela se explicar. Quanto mais ela disser, melhor para nós. O telefone continuava tocando. Rodrigo me olhou com pânico nos olhos. Não consigo. E se eu estragar tudo? Você não vai estragar nada, garanti. Apenas lembre-se, ela precisa mais de você agora do que você dela. Ela está desesperada. Sandra assentiu. Atenda. Coloque no viva voz. Com mãos tremendo, Rodrigo atendeu a chamada e ativou o alto-falante. Rodrigo, meu amor, você finalmente atendeu. A voz da Carla soava aguda, nervosa. Eu estive tentando ligar para você há horas. Oi, Carla. Rodrigo respondeu, a voz visivelmente tensa. Como está sua lua de mel? Houve uma pausa. Rodrigo, preciso falar com você sobre algo importante. Você está sozinho? Sandra me sinalizou. Sussurrei para Rodrigo. Diga que sim. Sim, estou sozinho. O que aconteceu? Você parece preocupada. É sobre a venda do caminhão. Teve um problema. Que tipo de problema? O dinheiro, Rodrigo. Eu não consigo acessar o dinheiro. Troquei olhares com Sandra. Exatamente como havíamos previsto. O que você quer dizer com não consegue acessar o dinheiro? Rodrigo perguntou, seguindo nosso roteiro. A conta bancária está bloqueada. O banco diz que há uma investigação em andamento, mas não querem explicar sobre o quê. Que conta bancária? Rodrigo fez a pergunta perfeita. Outra pausa, mais longa dessa vez. Rodrigo, tem algo que eu não contei para você sobre o dinheiro da venda. O que você não me contou? O comprador queria fazer o pagamento de forma diferente, por questões fiscais. Entende? Ele me pediu para abrir uma conta especial para receber o dinheiro.
Sandra sorriu e levantou o polegar. A Carla estava cavando sua própria cova. Uma conta especial onde? Rodrigo pressionou. Nas Ilhas Cayman. Mas é completamente legal, amor. É só uma forma de lidar com transações grandes por questões tributárias. Carla, quanto dinheiro tem nessa conta? Silêncio. Um silêncio tão longo que achei que a ligação havia caído. Carla, você ainda está aí? Sim, estou aqui. Rodrigo, preciso que você confie em mim. Tem mais dinheiro do que eu originalmente te contei. Quanto mais? O comprador estava tão ansioso para fechar o negócio que ofereceu mais dinheiro. Muito mais. Quanto mais, Carla? Rodrigo levantou a voz, e não era encenação. A raiva real estava vindo à superfície. 2 milhões, Rodrigo. Mas posso explicar tudo. 2 milhões? Rodrigo se levantou, andando em círculos. Você está me dizendo que conseguiu 2 milhões e não me contou nada? Eu ia contar quando voltasse. Queria surpreender você. Pensei que poderíamos usar esse dinheiro para comprar uma casa maior, para ter o futuro que sempre quisemos. Sandra escreveu rapidamente no papel. Pergunte por que a conta está bloqueada. Carla, se tudo é legal como você diz, por que a conta está bloqueada? Eu não sei, amor. Por isso estou ligando para você. Preciso que você venha aqui me ajudar a resolver isso. Ir onde? Para as Ilhas Cayman. Podemos resolver isso juntos. Sandra balançou a cabeça vigorosamente e escreveu. Não. Eu não posso ir agora, Carla. O pai voltou do hospital e precisa de cuidados. Seu pai já voltou? Como ele está? A preocupação na voz dela soava completamente falsa. Sandra fez uma careta de nojo. Ele está bem, mas muito fraco. Os médicos disseram que vai precisar de semanas de recuperação. Claro, claro. Ele já sabe sobre... Sobre a venda? Sandra escreveu rapidamente. Diga que sim e observe a reação dela. Sim, eu contei para ele. Ele não gostou muito que tomássemos a decisão sem consultá-lo. O que ele disse exatamente? Ficou chateado. Disse que aquele caminhão era mais importante do que a gente pensava. Mais importante como? Ele não me deu detalhes. Só disse que tinha planos especiais para aquela propriedade. Houve outro longo silêncio. Eu podia imaginar a Carla processando essa informação, se perguntando quanto nós realmente sabíamos. Rodrigo, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Claro. O quê? Seu pai suspeitava de alguma coisa sobre nós? Sobre a venda? Sandra e eu trocamos olhares. Essa era a pergunta que estávamos esperando. Por que você pergunta isso? Porque tem algo estranho acontecendo aqui. O banco está fazendo perguntas estranhas. Perguntas sobre a origem do dinheiro, sobre minha relação com você, sobre sua família. Que tipo de perguntas? Acho que alguém denunciou a transação como suspeita. Sandra escreveu. Pergunte quem ela acha que denunciou. Quem você acha que poderia ter feito isso? Só me ocorre uma pessoa que tem tanto conhecimento dos nossos assuntos e tanto poder para causar problemas. Quem? Seu pai, Rodrigo. Acho que seu pai sabia o que íamos fazer e preparou algum tipo de armadilha. Rodrigo me olhou com genuína admiração. Você acha que meu pai é capaz de algo assim? Seu pai é mais esperto do que qualquer um de nós pensou. E acho que subestimamos o quanto ele sabe sobre negócios e lei. Sandra levantou o polegar novamente. A Carla estava confessando sua culpa e reconhecendo que tinha sido uma operação premeditada. Carla, você está me dizendo que meu pai sabia antecipadamente o que você ia fazer? Não. Bem, sim. Mas não do jeito que parece. Eu só queria estar preparada caso surgisse uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para garantir nosso futuro, Rodrigo. Para não termos que depender do seu pai para sempre. Depender do meu pai? Eu tenho meu próprio emprego, meu próprio dinheiro. Mas nunca vai ser suficiente para o tipo de vida que merecemos. Seu pai tem milhões, Rodrigo. Milhões que vão ser seus um dia mesmo. Sandra escreveu. Faça ela confessar a falsificação. Carla, preciso que você me conte a verdade sobre uma coisa. O quê? Os documentos que assinei eram todos reais? Pausa. Por que você pergunta isso? Porque meu pai diz que nunca assinou uma procuração. Seu pai está confuso, amor. Os efeitos da anestesia podem durar semanas. Você tem certeza de que aquele documento era real? Por que você está duvidando de mim agora?
Seu pai está colocando ideias na sua cabeça. Sandra sorriu e escreveu: perfeito. Ela está admitindo que é falsificação sem dizer diretamente. Não é que eu duvide de você, Carla. Rodrigo continuou, seguindo as instruções escritas de Sandra. Mas meu pai quer ver o documento original. Ele diz que precisa verificar sua autenticidade para seus próprios registros legais. Por que ele quereria verificar algo que ele mesmo assinou? Porque ele diz que não se lembra de ter assinado. E você conhece meu pai. Ele é muito meticuloso com seus documentos. Houve um silêncio tão longo que achei que a Carla havia desligado. Finalmente, sua voz voltou, mas soava diferente, mais cautelosa, mais calculista. Rodrigo, acho que seu pai está fingindo não lembrar para nos causar problemas. Por que ele faria isso? Porque ele nunca gostou de mim. Desde o dia que nos conhecemos, sempre achou que eu não era boa o suficiente para você. Sandra escreveu: pergunte onde está o documento original. Onde está o documento original? Poderíamos mostrar para ele e resolver tudo. O documento está com o Carlos Mendes. Ele disse que precisava manter os originais para finalizar o processo legal. Sandra escreveu rapidamente: mentira. Carlos foi preso ontem. Carla, tem certeza de que está com o Carlos? Porque tentei ligar para ele hoje e o telefone está fora de área. Claro que está com ele. Por que não estaria? Porque o Carlos Mendes foi preso ontem por falsificação de documentos. Falei, tomando o telefone das mãos do Rodrigo. Olá novamente, querida Nora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto, ela finalmente sussurrou. Sim, sou eu. E agora que você já confessou tudo o que precisávamos ouvir, acho que é hora de você saber a verdade completa sobre sua situação. Que verdade? A verdade é que você está cercada por agentes federais neste exato momento. A verdade é que cada palavra que você disse nesta ligação foi gravada legalmente. E a verdade é que sua vida como mulher livre acabou há exatamente 15 minutos. Vocês não podem fazer isso comigo. A voz da Carla se tornou histérica. Eu tenho direitos. Eu tenho advogados. Você tinha direitos. Corrigi. Antes de confessar múltiplos crimes federais numa ligação gravada. Agora, você tem o direito de permanecer calada, mas aparentemente já abriu mão dele. Rodrigo, por favor, você não pode deixar eles fazerem isso comigo. Eu sou sua esposa. Rodrigo pegou o telefone de volta. Carla, você mentiu para mim desde o dia que nos conhecemos. Você me usou para roubar minha própria família. Você não é mais minha esposa. Você é uma criminosa. Rodrigo, eu te amo. Tudo o que fiz foi por nós. Você me ama? Rodrigo riu amargamente. Você ama meu dinheiro. Você ama minha família. Você ama o que pode tirar de mim. Mas você nunca me amou. Isso não é verdade. Então me explica por que você abriu uma conta bancária secreta. Me explica por que planejou tudo isso sem me contar. Me explica por que estava disposta a deixar meu pai morrer no hospital enquanto roubava dele. Eu não queria que seu pai morresse. Mas você não se importaria se ele morresse, desde que você conseguisse o dinheiro primeiro. Sandra fez um sinal para que eu encerrasse a ligação. Tínhamos tudo o que precisávamos. Carla, falei, espero que tenha aproveitado sua última semana de liberdade, porque as próximas 2 décadas vão ser muito diferentes. Desliguei o telefone. Nos dias que se seguiram, a história se desenrolou como um dominó perfeitamente alinhado. A Carla foi formalmente presa em Fernando de Noronha e extraditada para São Paulo para responder pelos crimes federais. Daniel Rodrigues foi capturado no aeroporto de Miami, tentando fugir para um país sem tratado de extradição. Carlos Mendes, o despachante corrupto, decidiu cooperar completamente com as autoridades em troca de uma redução na pena. Sua confissão revelou uma rede de falsificação de documentos que operava há mais de 5 anos, envolvendo centenas de propriedades rurais em todo o país. Rodrigo passou por semanas de terapia para processar a traição e a manipulação que havia sofrido. Lentamente, começou a reconstruir sua autoestima e sua confiança nas pessoas. Pai, ele me disse numa tarde, como o senhor conseguiu prever tudo isso? Não previ tudo, admiti. Mas quando você vive 40 anos na estrada, aprende a reconhecer quando alguém está tentando te enganar. A Carla era boa, mas não era perfeita. Que sinais o senhor viu?
Muitos pequenos detalhes. A forma como ela sempre fazia perguntas sobre meus negócios. Como ela sempre estava presente quando eu recebia ligações importantes. Como ela memorizava informações que uma pessoa normal esqueceria. E o senhor nunca disse nada. Porque eu queria ter certeza. E porque queria proteger você da verdade até ter provas suficientes. 6 meses depois, nossa vida havia se estabilizado numa nova normalidade. Rodrigo havia se divorciado da Carla e estava lentamente reconstruindo sua vida. Ele começou a trabalhar comigo na transportadora, aprendendo o negócio que deveria ter aprendido anos atrás. Pai, ele me disse numa manhã enquanto revisávamos os contratos de transporte. Eu quero me desculpar novamente por tudo o que aconteceu. Rodrigo, você já se desculpou 100 vezes. Não precisa mais. Preciso sim, porque agora entendo o que realmente perdi. Não foi só o dinheiro ou o caminhão. Foi sua confiança. Foi meu lugar na família. Parei de revisar os documentos e olhei para ele. Seu lugar na família nunca esteve em risco. Você é meu filho, e isso nunca vai mudar. Mas a confiança? A confiança se reconstrói com tempo e ações consistentes. E você tem mostrado que está disposto a fazer o trabalho necessário. Ele assentiu, voltando a se concentrar nos documentos. Observei meu filho trabalhando e senti uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque ele estava finalmente amadurecendo e assumindo responsabilidade. Tristeza porque havia sido necessário uma traição tão profunda para que isso acontecesse. Pai, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor realmente dividiu os contratos de transporte antes da venda? Sorri. Não. Isso foi uma mentira que contei para proteger nossos bens e para fazer a Carla confessar. Então o caminhão realmente valia 12 milhões? Valia e ainda vale, porque a venda foi anulada completamente quando provamos a falsificação dos documentos. Rodrigo parou de escrever e me olhou com admiração. O senhor recuperou tudo? Recuperei tudo e mais um pouco. O tribunal concedeu indenização punitiva pelos danos morais e pelo tempo perdido lidando com essa situação. Quanto de indenização? 5 milhões de reais, pagos pelos bens confiscados do Daniel Rodrigues. 5 milhões. Rodrigo balançou a cabeça em descrença. Então, no final, a tentativa de roubo da Carla acabou nos deixando mais ricos? A justiça tem dessas ironias, concordei. Mas o mais importante não é o dinheiro, Rodrigo. É que nossa família saiu mais forte dessa provação. Como assim? Porque agora você sabe do que é capaz quando alguém tenta destruir nossa família. Porque agora você entende o valor real do que construímos juntos. E porque agora você está preparado para ser meu verdadeiro sucessor. Rodrigo me olhou com lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, não de vergonha. Pai, eu prometo que nunca mais vou decepcionar o senhor. Não me prometa isso, falei, colocando a mão no ombro dele. Me prometa que nunca mais vai se deixar manipular por alguém que não tem os melhores interesses da nossa família no coração. 1 ano depois, nossa transportadora havia se expandido para 3 estados. Rodrigo havia se tornado meu braço direito, demonstrando uma aptidão natural para negócios que eu nunca havia visto antes. A experiência com a Carla, por mais dolorosa que tenha sido, havia amadurecido ele de uma forma que anos de conselhos paternos nunca conseguiram. Pai, ele me disse numa tarde, enquanto revisávamos propostas para novos contratos. Às vezes penso se deveria agradecer a Carla. Agradecer? Por me mostrar quem eu realmente era, por me forçar a crescer, por me fazer valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa? Família, honestidade, trabalho duro, as coisas que o senhor sempre tentou me ensinar, mas que eu era jovem demais para entender. Sorri, sentindo uma satisfação profunda. E agora? Agora você entende? Agora entendo que ser filho do Roberto não é só um privilégio. É uma responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? A responsabilidade de honrar o nome da família, de proteger o que o senhor construiu, de garantir que as próximas gerações tenham as mesmas oportunidades que eu tive. E você está preparado para essa responsabilidade? Estou, pai. Finalmente estou. Naquele momento, olhando para meu filho transformado, soube que toda a dor, toda a traição, toda a luta havia valido a pena. Porque no final, não havia perdido um filho.
Havia ganhado um verdadeiro parceiro. 6 meses depois da prisão da Carla, recebemos a notícia de que ela havia sido condenada a 18 anos de prisão por múltiplos crimes de fraude, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Daniel Rodrigues recebeu 25 anos e teve todos os seus bens confiscados. 18 anos, Rodrigo murmurou quando lemos a sentença juntos. Ela vai sair da prisão com quase 50 anos. É o preço da ganância, falei, e da traição. Às vezes me pergunto se ela realmente me amou em algum momento. Rodrigo, pessoas como a Carla não são capazes de amar da forma que você entende amor. Elas são capazes apenas de usar e manipular. Como o senhor sabia? Desde o começo? Como sabia que ela não era confiável? Pensei na pergunta por um momento. Experiência, filho. 40 anos na estrada me ensinaram a ler pessoas. E a Carla, ela tentava demais. Sorria demais, concordava demais, era perfeita demais. Perfeita demais? Pessoas reais têm defeitos, Rodrigo. Têm opiniões próprias, discordam às vezes, mostram personalidade genuína. A Carla era como um personagem interpretado por uma atriz muito boa, mas ainda assim uma interpretação. E eu não vi nada disso. Você estava apaixonado. O amor pode cegar temporariamente, mas não permanentemente. Se vocês tivessem ficado casados por mais tempo, você eventualmente teria percebido as inconsistências. Acha que sim? Tenho certeza. Porque você é meu filho. E no fundo, tem os mesmos instintos que me protegeram durante toda a minha vida. No Natal daquele ano, nossa família se reuniu pela primeira vez em anos de forma genuinamente feliz. Marcos, meu filho mais novo, havia se casado com uma mulher maravilhosa chamada Ana, que trabalhava como professora e tratava nossa família com carinho genuíno. É incrível a diferença, Rodrigo comentou, observando Ana brincar com as crianças da vizinhança que haviam vindo para a ceia. Entre alguém que realmente se importa com a família e alguém que só quer se aproveitar dela. A diferença é óbvia quando você sabe o que procurar. Concordei. Ana nunca perguntou sobre dinheiro, sobre propriedades, sobre heranças. Ela se apaixonou pelo Marcos, não pelo que ele poderia dar para ela. E é assim que deveria ser sempre. Rodrigo serviu vinho para todos nós. Pai, quero fazer um brinde. Claro, ao homem mais sábio que conheço, que me protegeu mesmo quando eu não merecia proteção, que me ensinou as lições mais importantes da vida da forma mais difícil, mas mais efetiva, e que me deu uma segunda chance quando eu havia perdido o direito a qualquer chance. Levantamos nossos copos. A família, falei. A família verdadeira, que se protege mutuamente e cresce junta. A família, todos repetiram. Enquanto bebíamos, olhei ao redor da mesa e senti uma paz profunda. Havia perdido uma nora, mas ganhado um filho de volta. Havia enfrentado uma traição, mas fortalecido os laços familiares verdadeiros. 2 anos depois, nossa transportadora havia se tornado uma das maiores do estado. Rodrigo havia assumido a gestão operacional, demonstrando uma competência que me surpreendia diariamente. Marcos cuidava da parte financeira, e Ana havia se juntado a nós como responsável pelos recursos humanos. Pai, Rodrigo me disse numa tarde, tem algo que quero discutir com o senhor. O que é? Quero que o senhor oficialize minha posição como seu sucessor. Olhei para ele com surpresa. Por quê? Porque quero que todo mundo saiba que aprendi minhas lições, que entendo a responsabilidade que isso representa, e que nunca mais vou permitir que alguém ameace o que nossa família construiu. Você tem certeza de que está preparado? Tenho. E se algum dia eu começar a me desviar do caminho certo, confio que o Senhor vai me corrigir da mesma forma que corrigiu dessa vez. Sorri, sentindo o orgulho genuíno do homem que meu filho havia se tornado. Então, está decidido. Amanhã vamos ao cartório para oficializar sua posição como meu sucessor legal. Obrigado, pai. Por tudo. Não me agradeça ainda. Falei com um sorriso malicioso. Porque ser meu sucessor significa que você vai ter que trabalhar 2 vezes mais duro do que trabalha agora. Estou preparado. Vamos ver. Hoje, 5 anos depois de toda essa história, nossa família está mais unida do que nunca. Rodrigo se casou novamente, dessa vez com uma mulher que conheceu através do trabalho,
alguém que compartilha nossos valores e entende o significado de família verdadeira. A transportadora Silva em Filhos se tornou uma referência nacional em transporte de cargas especiais. Temos contratos em todos os estados do Brasil e estamos expandindo para outros países da América do Sul. Carla cumpre sua pena numa penitenciária federal em São Paulo. Rodrigo nunca mais falou sobre ela, e eu nunca perguntei. Algumas feridas são melhor deixadas para cicatrizar em silêncio. Daniel Rodrigues foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações ainda mais graves relacionadas à lavagem de dinheiro internacional. Seus bens confiscados foram distribuídos entre todas as vítimas de seus golpes. Pai, Rodrigo me disse ontem, às vezes penso no que teria acontecido se o senhor realmente tivesse morrido naquela internação. Por que pensa nisso? Porque percebo que a Carla teria conseguido destruir tudo que o senhor construiu. Nossa família teria perdido não só o dinheiro, mas também nossa união. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. E agora sei que nunca vai acontecer, porque aprendi a proteger nossa família da mesma forma que o senhor sempre protegeu. Olhei para meu filho, agora um homem maduro e responsável, e senti que minha missão como pai estava completa. Havia enfrentado a maior traição da minha vida e transformado ela na maior lição que poderia dar aos meus filhos. Às vezes, as maiores vitórias vêm disfarçadas das maiores derrotas. E às vezes, perder tudo é a única forma de descobrir o que realmente importa. Nossa família havia sobrevivido. Nossa família havia crescido. E nossa família estava preparada para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Porque agora sabíamos que juntos éramos inquebráveis.